Shalom, igreja. Boa noite a todos. Tem alguém aqui que gosta de ofertar? Tá, então esse momento acho que não é para você. Tem alguém aqui que ama ofertar? Agora eu gostei de ver. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Vamos falar de oferta, um pouco diferente, né? Com esse App News aqui, a gente vai se acostumando. As coisas mudam e a gente tem que se adaptar, amém? Eu quero convidar você, neste momento, a abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Vou pedir para a mídia abrir aqui para a gente. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 2. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem e darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus próprios bens para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Repita aqui comigo: primícias. Amém. Versículo 5. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também levaram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram o Senhor e abençoaram Israel e o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Amém? Eu queria te convidar a refletir comigo a respeito dessa passagem, para a gente entender o contexto que vivia o povo de Israel e o reino de Judá nessa época. Eu vou te explicar um pouco do que acontecia. No ano de 931 a.C., Salomão ele morre e fica o seu filho Roboão. E Roboão então começa a fazer e adotar práticas que não condiziam com a lei do Senhor. Então o povo ele se rebela e há uma divisão no reino de Israel. O reino de Israel fica dividido em 2 reinos. O reino de Israel, onde ficaram as tribos do norte, e o reino de Judá, onde ficaram as tribos do sul, 2 tribos. E o reino de Judá, a sua capital era Jerusalém. Então começa ali a ter diversos reis, e a cada troca de rei tinha-se uma determinada conduta. Então quando Ezequias ele começa a reinar no capítulo 29 de 2 Crônicas, nós vemos que ele começa a restaurar a adoração a Deus, porque o rei anterior havia se afastado dos caminhos do Senhor. Era comum, porque desde a morte de Salomão começou-se um tempo de decadência, um tempo de instabilidade na esfera política e na esfera espiritual. Então aquele povo, a cada rei tinha determinadas práticas, e com isso a adoração a Deus, o cuidado com a lei do Senhor foi a cada dia ficando mais distante. Mas quando Ezequias ele entra para reinar, uma das suas primeiras atitudes, ainda no capítulo 29, no versículo 1 até o versículo 3, é que ele restaura as portas do templo e reabre o templo para adoração. Ele entendeu que não era possível reinar sem a presença do Senhor.
Eu estive aqui quarta-feira e creio que muitos de vocês também. E não só quarta-feira, mas nós temos ouvido muitas palavras a respeito do reino de Deus. E um dos primeiros passos para nós estabelecermos o reino de Deus na nossa vida é nós restaurarmos a adoração. Como assim, Mateus? Muitos chegam até aqui totalmente destruídos, instáveis na área financeira, estáveis nas outras áreas da sua vida. E quando nós chegamos até aqui, há um convite no momento da ministração. Então nós somos convidados a entregar nossa vida ao Senhor, a restaurar a adoração a Deus. Esse é o primeiro passo para uma vida de êxito, não só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Ezequias, ele entendeu isso, então ele vai lá e fala, olha, vamos restaurar o templo para uma adoração. O templo é restaurado e ele estabelece novamente as leis a respeito da oferta, do dízimo e da primícia. Então ele faz uma convocação, e aqui é o ponto que eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me ministrou. Quando nós vemos até a igreja e nós ouvimos palavras a respeito de reino de Deus, eu pelo menos quero viver, e vocês? Só que existe uma diferença dentro do reino de Deus, porque nós podemos estar dentro do reino, dentro do templo, mas não fazer parte do povo. Como assim, Mateus? Me explica melhor. Eu posso ser estrangeiro vivendo dentro do reino de Deus. Quando eu venho para o templo, quando eu faço parte do culto, faço parte da adoração, mas não sei o que é cumprir princípios, não sei o que é respeitar a lei do Senhor, ou faço, como o evangelista Eliel falou hoje pela manhã, por uma obrigação, porque é uma lei, eu sou como um estrangeiro. O estrangeiro, quando ele vive numa terra, ele cumpre a lei, mas ele não atende a uma convocação. Qual que é o problema de ser estrangeiro? Nenhum, mas você não vai viver de herança daquele reino, porque só pode viver de herança, só pode desfrutar aquele que quando houve uma convocação, ele responde com o coração. Me explica melhor, Mateus. Quando eu escuto um chamado do Senhor, como foi o chamado do rei Ezequias, então aquelas pessoas falam assim, ó, não me importa, eu tenho que atender aquilo, porque eu faço parte daquele povo, eu faço parte daquele reino. Quando alguém fala para mim assim, olha, é o momento do dízimo, é o momento da primícia, é o momento da oferta, o meu coração se alegra, porque eu sei quem me entregou primeiro, eu sei que a primeira oferta foi Jesus na cruz por mim. Então eu falo, eu tenho que entregar, eu tenho que entrar debaixo dessa mesma unção, eu tenho que receber dessa mesma unção, dessa mesma entrega que Jesus teve por mim. Mas o problema é que muitas vezes, pastor Lucas, nós vivemos como estrangeiros dentro do reino. Não respondemos por amor, não respondemos com o coração, respondemos porque tem que dizimar, senão o devorador ele vai tocar nos meus bens. Não é dizimar porque o devorador vai tocar nos seus bens, é dizimar porque ele já foi a primícia por você, ele já se entregou primeiro, ele já veio na frente e falou assim, olha, restaura a adoração, porque quando restaurar a adoração, vai ter sobra no meio do povo. No versículo 10, a Bíblia vai dizer que eles entregaram, e aqui nós sabemos, vamos trazer para o contexto de hoje, o dízimo é 10%, amém? A primícia, o primeiro dia do seu trabalho, ou para aquele que é CLT, 3%, se você for dividir os seus 30 dias de trabalho. Mas a Bíblia nos ensinou que aquelas pessoas que entenderam o que era fazer parte de um povo, entenderam o que era responder a uma convocação, elas entregavam 13%. E desses 13%, a Bíblia estava falando que sobrava, que os sacerdotes se alimentavam, que tudo o que era da casa do Senhor era bem suprido, e ainda teve que construir câmeras, teve que construir espaços, teve que construir celeiros para guardar o que estava sobrando. Talvez você não está entendendo, mas quando você responde uma convocação, quando você não dizima por obrigação, você dizima porque alguém falou, não, é porque o Deus que se entregou primeiro por mim, Ele foi a oferta, Ele foi o dízimo, Ele foi a primícia, Ele foi toda a entrega, então eu respondo com o coração. 13% vai construir tudo isso aqui, vai melhorar o templo, vai atender a sua família que está chegando, vai atender os seus filhos no Yapidins, vai atender a próxima geração, e vai sobrar
E se 13% está sobrando, meu irmão, eu não quero nem dizer o que você vai fazer com 87%, porque vai ser uma chuva, uma abundância na sua casa, uma abundância na sua empresa, uma abundância nos seus celeiros. Eu vou soltar essa palavra, eu não sei se eu posso, mas começa a preparar para guardar os 87%, porque se com 13% nós vamos fazer isso, com 87% que vai ficar nas suas mãos, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ofertar na IAP da Bahia, você vai ofertar na Zona Sul, vai sobrar para você levar a sua esposa para viajar, a sua esposa, a sua família vão ir nos melhores hotéis, nos melhores lugares, porque se você entendeu que a convocação é para o seu coração, não tem como te segurar, não tem como. O Senhor vai escancarar os celeiros dos céus e vai falar assim: meu povo entendeu que tinha que restaurar a adoração. O meu povo entendeu que não era por obrigação, mas era por amor. E agora eu vou ter que abençoar. Quando Ezequias chegou, quando o rei chegou e olhou aqueles montes, ele falou: o que está acontecendo aqui? Assim vai ser na minha e na sua casa. Vai ter gente que vai chegar e falar assim: o que está acontecendo? Filho, deixa eu te falar, eu entendi que é com o coração, não é mais por obrigação. Eu entendi que foi porque ele se entregou primeiro, então agora eu faço parte do reino dele. Antes eu ofertava no mundo, antes eu fazia parte do reino das trevas, mas agora eu faço parte do reino de Deus. E esses recursos na minha casa têm sobrado. Eu não sei se talvez nessa noite você chegou aqui e ainda era uma obrigação para você o dízimo. Eu não sei se para você ainda era uma obrigação a primícia. Porque no mundo dizem para nós, e eu vim desse lugar, aonde era dar dinheiro para pastor. É alimentar uma igreja que está se sustentando às suas custas. Olha, eu tenho dito algo no meu próprio coração. Eu tenho feito como aquela mulher, pregado para minha própria alma. E falado assim: olha, se só 13% está ajudando a muitas pessoas serem salvas, o IAP social funcionar, eu quero ver o que eu vou fazer com os outros 87%, porque eu quero continuar essa mesma obra. Eu não sei você, mas eu estou comprometido nesse próximo ano a fazer essas estruturas se alargarem. A gente poder pegar o lado de cá, poder chegar ao lado de cá. Cara, o meu coração não está contente com ver cadeiras vazias. O meu dízimo, a minha primícia, a sua primícia, o seu dízimo, as suas ofertas vão alcançar e os 3 cultos vão estar lotados. Se você tem uma resposta do seu coração, se coloque de pé nessa noite. Se você quer fazer parte do reino de Deus, separe seu dízimo e sua primícia. Não por obrigação, mas porque Jesus te encontrou no seu coração primeiro. Porque você entendeu que ao entregar vai sobrar, que os celeiros vão ter que ser aumentados, porque nós vamos ter que guardar recursos. Não vai ter onde colocar recursos, meus irmãos. Vai ter que arrumar mais obra para a gente fazer. Vai ter que arrumar mais missões para a gente alcançar. Vai ter que arrumar mais povo para a gente alcançar. Por quê? Porque tem sobrado nos nossos celeiros. Você que faz parte do reino de Deus, separe seu dízimo, sua primícia e sua oferta. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, porque nós entendemos que o nosso coração está entregue a Ti. A nossa primeira entrega não é nem uma quantia financeira, mas sim a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração diante do Seu reino. Nós entendemos que o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Por isso, como o povo de Ezequias, nós respondemos essa convocação com amor e com gratidão, Senhor. Em fidelidade a Ti, nós entregamos o nosso dízimo, a nossa primícia, a nossa oferta, porque Te amamos e somos gratos porque o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Senhor, o nosso coração se alegra porque há uma nuvem pequena diante de nós e nós temos visto essa nuvem. Nós sabemos que há chegado o tempo de uma grande chuva abundante e que nós vamos colher, Pai, algo sobrenatural. Nós não entregamos porque fazemos barganha, nós entregamos porque entendemos a nossa responsabilidade diante do reino de Deus. Eu oro para que o Senhor receba agora como uma oferta suave e agradável às suas narinas cada dízimo, cada primícia e cada oferta, e que repouse, Senhor, sobre a vida de cada dizimista, primiciante e ofertante aquilo que a sua palavra diz sobre cada cumprimento de princípio. Que venha uma chuva sobrenatural, que venha uma colheita sobrenatural, e que cada semente plantada, no mínimo a 100 por 1, venha prosperar. Abençoe, Senhor, a sua igreja, porque ela entendeu que esses recursos vão ser para servir outras pessoas no nome de Jesus. Que cada um possa trazer o seu dízimo, sua primícia e sua oferta debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém?